Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Capítulo 8. Agora nos é indispensável abandonar por alguns instantes Isaura em sua penível situação diante de seu dissoluto e bárbaro senhor, para informarmos o leitor sobre o que ocorrerá no seio daquela pequena família, e em que pé ficaram os negócios da casa, depois que a notícia da morte do comendador, estalando como uma bomba no meio das intrigas domésticas, veio dar-lhes dolorosa diversão no momento em que elas, refervendo no mais alto grau de ebulição, reclamavam forçosamente um desenlace qualquer. Aquela morte não podia senão prolongar tão melindrosa e deplorável situação, pondo nas mãos de Leôncio toda a fortuna paterna e desatando as últimas peias que ainda o tolhiam na expansão de seus abomináveis instintos. Leôncio e Malvina estiveram de novo encerrados em casa por alguns dias, durante os quais parece que deram tréguas aos arrufos e despeitos recíprocos. Henrique, que queria absolutamente partir no dia seguinte, cedendo enfim aos rogos e instâncias de Malvina, consentiu em ficar-lhe fazendo companhia durante os dias de nojo. Conforme for o procedimento de meu marido, disse-lhe ela, iremos juntos. Se por estes dias não der liberdade em um destino qualquer a Isaura, não ficarei mais nem um momento em sua casa. Leôncio, encerrado em seu quarto, a ninguém falou, nem apareceu durante alguns dias, e parecia mergulhado no mais inconsolável e profundo pesar. Entretanto, não era assim. É verdade que Leôncio não deixou de sofrer certo choque, certa surpresa, que, num golpe doloroso, com a notícia do falecimento de seu pai, mas, no fundo da alma, força é dizê-lo. Passado o primeiro momento de abalo e consternação, chegou até a estimar aquele acontecimento, que tanto a propósito vinha livrá-lo dos apuros em que se achava enleado em face de Malvina e de Miguel. Portanto, durante a sua reclusão, em vez de entregar-se à dor que lhe deveria causar tão sensível golpe, Leôncio, que por maneira nenhuma podia resignar-se a desfazer-se de Isaura, só meditava os meios de safar-se das dificuldades em que se achava envolvido e urdia planos para assegurar-se da posse da gentil cativa. As dificuldades eram grandes e constituíam um nó que poderia ser cortado, mas nunca desatado. Leôncio havia reconhecido a promessa que seu pai fizera a Miguel de alforriar Isaura mediante a soma enorme de 10 contos de réis. Miguel tinha pronta essa quantia e lhe a tinha vindo meter nas mãos, reclamando a liberdade de sua filha. Leôncio reconhecia também, e nem podia contestar, que sempre fora voto de sua falecida mãe deixar livre Isaura por sua morte. Por outro lado, Malvina, sabedora de sua paixão e de seus sinistros intentos sobre a cativa, justamente irritada, exigia com império a imediata alforria da mesma. Não restava ao mancebo meio algum de se tirar decentemente de tantas dificuldades, senão libertando Isaura. Mas Leôncio não podia conformar-se com semelhante ideia. O violento e cego amor que Isaura lhe havia inspirado o incitava a saltar por cima de todos os obstáculos, a arrostar todas as leis do decoro e da honestidade, a esmagar sem piedade o coração de sua meiga e carinhosa esposa, para obter a satisfação de seus frenéticos desejos. Resolveu, pois, cortar o nó, usando de sua prepotência e protelando indefinidamente o cumprimento de seu dever, assentou de afrontar com cínica indiferença e brutal sobranceria as justas exigências e exprobações de Malvina. Quando esta, depois de deixar passar alguns dias em respeito à dor de que julgava seu marido acabrunhado, lhe tocou naquele melindroso negócio.
Temos tempo, Malvina, respondeu-lhe o marido com toda a calma. É-me preciso, em primeiro lugar, dar balanço e fazer o inventário da casa de meu pai. Tenho de ir à corte, arrecadar seus papéis e tomar conhecimento do estado de seus negócios. Na volta, e com mais vagar, trataremos de Isaura. Ao ouvir esta resposta, o rosto de Malvina cobriu-se de palidez mortal. Ela sentiu esfriar-lhe o coração apertado entre as mãos geladas do mais pungente de sabor, como se ali se desmoronasse de repente todo o sonhado castelo de suas aventuras conjugais. Ela esperava que o marido, fulminado por tão doloroso golpe naqueles dias de amarga meditação e abatimento, retraindo-se no santuário da consciência, reconhecesse seus erros e desvarios, implorasse o perdão deles e se propusesse a entrar nas sendas do dever e da honestidade. As frias desculpas e fúteis evasivas do marido vieram submergi-la de chofre no mais amargo e profundo desalento. Como? Exclamou ela com um acento que exprimia a um tempo altiva indignação e o mais entranhado desgosto. Pois ainda hesitas em cumprir tão sagrado dever? Se tivesses alma, Leôncio, terias considerado Isaura como tua irmã, pois bem sabes que tua mãe a amava e idolatrava como a uma filha querida, e que era seu mais ardente desejo libertá-la por sua morte e deixar-lhe um legado considerável que lhe assegurasse o futuro. Sabes também que teu pai havia feito promessa solene ao pai de Isaura de dar-lhe alforria pela quantia de 10 contos de réis, e Miguel já te veio pôr nas mãos essa exorbitante quantia? Sabes tudo isso, e ainda vens com dúvidas e demoras. Ah, isso é muito. Não vejo motivo nenhum para demorar o cumprimento de um dever de que há muito tempo já devias ter te desempenhado. Ora, mas para que semelhante pressa? Não me dirás, Malvina, replicou Leôncio com a maior brandura e tranquilidade. De que proveito pode ser agora a liberdade para Isaura? Porventura não está ela aqui bem? Por acaso é maltratada? Sofre alguma privação? Não continua a ser considerada antes como uma filha da família do que como uma escrava? Queres que desde já a soltemos à toa por este mundo? Assim, de certo, não cumpriremos o desejo de minha mãe, que tão solícita se mostrava pela sorte futura de Isaura. Não, minha Malvina, não devemos por ora entregar Isaura a si mesma. É preciso primeiro assegurar-lhe uma posição decente, honesta e digna de sua beleza e educação. Procurando-lhe um bom marido, e isso não se arranja assim de um dia para o outro. Ah, que miserável desculpa, meu amigo. Isaura por ora não precisa de marido para protegê-la. Tem o pai, que é homem muito bem, e acaba de dar provas de quanto adora sua filha. Entreguemo-la ao senhor Miguel, que ficará em muitas boas mãos e debaixo de muito boa sombra. Ah, pobre do senhor Miguel, replicou Leôncio com um sorriso desdenhoso. Terá bons desejos, não duvido. Mas onde estão os meios de que dispõe para fazer a felicidade de Isaura, principalmente agora em que de certo empenhou os cabelos da cabeça para arranjar a alforria da filha, se é que isso não proveio de esmolas que lhe fizeram, como me parece mais certo. Por única resposta, Malvina abanou tristemente a cabeça e suspirou. Todavia, quis ainda acreditar na sinceridade das palavras de seu marido. Fingiu-se satisfeita e retirou-se sem dar mostras de agastamento. Não podia, porém, prolongar por mais tempo aquela situação para ela tão humilhante, tão cheia de ansiedade e desgosto, e no outro dia insistiu ainda com mais força sobre o mesmo objeto. Teve em resposta as mesmas evasivas e moratórias. Leôncio afetava mesmo tratar desse negócio com certa indiferença desdenhosa, como quem estava definitivamente resolvido a fazer o que quisesse. Malvina, desta vez, não pôde conter-se. Então, rompeu com seu marido. Este, como já friamente havia deliberado, aparou os raios da cólera feminina no escudo de uma imprudência cínica e galhofeira, o que o levou ao último grau de exacerbação, a cólera e o despeito de Malvina.
No outro dia, Malvina, sem dar satisfação alguma a quem quer que fosse, deixava precipitadamente a casa de Leôncio e partia em companhia de seu irmão Henrique a caminho do Rio de Janeiro, jurando, no auge da indignação, nunca mais pôr os pés naquela casa, onde era tão vilmente ultrajada, e varrer para sempre da lembrança a imagem de seu desleal e devasso marido. No assomo do despeito, não calculava se teria forças bastantes para levar a efeito aqueles frenéticos juramentos, inspirados pela febre do ciúme e da indignação. Ignorava que, nas almas tenras e bondosas como a sua, o ódio se desvanece muito mais depressa do que o amor, e o amor, que Malvina consagrava a Leôncio, a despeito de seus desmandos e devassidões, era muito mais forte do que o seu ressentimento, por mais justo que este fosse. Leôncio, por seu lado, levando por diante o seu plano de opor aos assomos da esposa a mais inerte e cínica indiferença, viu de braços cruzados e sem fazer a mínima observação os preparativos daquela rápida viagem, e recostado ao alpendre, fumando indolentemente o seu charuto, assistiu à partida de sua mulher como se fora o mais indiferente dos hóspedes. Entretanto, essa indiferença de Leôncio nada tinha de natural e sincera. Não que ele sentisse pesar algum pela brusca partida de sua mulher, muito pelo contrário, era júbilo, que sentia com a realização daquela caprichosa resolução de Malvina, que assim lhe abandonava o campo inteiramente livre de embaraços para prosseguir em seus nefandos projetos sobre a infeliz Isaura. Com aquele fingido pouco caso, conseguia disfarçar o prazer e satisfação em que lhe transbordava o coração, e como era aforismo adoptado em sempre posto em prática por ele, posto que em circunstâncias menos graves, que contra as cóleras e caprichos femininos não há arma mais poderosa do que muito sangue frio e pouco caso. Malvina não pôde descobrir no fundo daquela afetada indiferença o júbilo intenso em que nadava a alma de seu marido. O que era feito, porém, da nobre e infeliz Isaura durante esses longos dias de luto, de consternação, de ansiedade e de sabores? Desde que ouviu a leitura da carta, em que se noticiava a morte do comendador, Isaura perdeu todas as lisonjeiras esperanças que um momento antes Miguel fizera desabrochar em seu coração. Transida de horror, compreendeu que um destino implacável a entregava vítima de indefesa entre as mãos de seu tenaz e desalmado perseguidor. Sabedora da miseranda sorte de sua mãe, não encontrava em sua imaginação, abalada, outro remédio a tão cruel situação, senão resignar-se e preparar-se para o mais atroz dos martírios. Um cruel desalento, um pavor mortal, apoderou-se de seu espírito, e a infeliz, pálida, desfeita e como que alucinada, ora vagava à toa pelos campos, ora escondida nas mais espessas moitas do pomar ou nos mais sombrios recantos das alcovas, passava horas e horas entre sustos e angústias, como a tímida lebre que vê pairando no céu a asa sinistra do gavião de garras sangrentas. Quem poderia ampará-la? Onde poderia encontrar proteção contra as tirânicas vontades de seu libertino e execrável senhor? Só duas pessoas poderiam ter por ela comiseração e interesse: seu pai e Malvina. Seu pai, obscuro e pobre feitor, não tendo ingresso em casa de Leôncio e só podendo comunicar-se com ela a custo e furtivamente, em pouco ou nada podia valer-lhe. Malvina, que sempre a havia tratado com tanta bondade e carinho, ah, a própria Malvina, depois da cena escandalosa em que colhera seu marido, dirigindo a Isaura palavras enternecidas, começou a olhá-la com certa desconfiança e afastamento. Terrível efeito do ciúme, que torna injustas e rancorosas as almas ainda as mais cândidas e benevolentes. A senhora, com o correr dos dias, tornava-se cada vez menos tratável e benigna para com a escrava, que antes havia tratado com carinho e intimidade quase fraternal.
Malvina era boa e confiante, e nunca teria duvidado da inocência de Isaura se não fosse Rosa, sua terrível émula e figadal inimiga. Depois do desaguisado de que Isaura foi causa inocente, Rosa ficou sendo a mucama ou criada da Câmara de Malvina, e esta, às vezes, desabafava em presença da maligna mulata os ciúmes e desgostos que lhe ferviam e transvasavam do coração. Sinhá, está se fiando muito naquela sonsa, dizia-lhe a maliciosa rapariga. Pois fique certa que não são de hoje esses namoricos. Há muito tempo que eu estou vendo essa impostura, que diante da sinhá se faz toda simplória, andar-se derretendo diante de sinhá moço. Ela mesma é que tem a culpa de ele andar assim com a cabeça virada. Estes e outros quejandos enredos, que Rosa sabia habilmente insinuar nos ouvidos de sua senhora, eram bastantes para desvairar o espírito de uma cândida e inexperiente moça como Malvina, e foram produzindo o resultado que desejava a perversa mulatinha. Acabrunhada com aquele novo infortúnio, Isaura fez algumas tentativas para chegar-se de sua senhora e saber o motivo por que lhe retirava a afeição e confiança que sempre lhe mostrara e a fim de poder manifestar a sua inocência. Mas era recebida com tal frieza e altivez que a infeliz recuava espavorida para de novo ir mergulhar-se mais fundo ainda no pego de suas angústias e desalentos. Todavia, enquanto Malvina se conservava em casa, era sempre uma salvaguarda, uma sombra protetora, que amparava Isaura contra as importunações e brutais tentativas de Leôncio. Por menor que fosse o respeito que lhe tinha o marido, ela não deixava de ser um poderoso estorvo, ao menos contra os atos de violência que quisesse pôr em prática para conseguir seus execrandos fins. Isaura ponderava isso tudo, e é custoso fazer-se ideia do estado de terror e desfalecimento em que ficou aquela pobre alma quando viu partir sua senhora, deixando-a inteiramente ao desamparo, entregue sem defesa aos insanos e bárbaros caprichos daquele que era seu senhor, amante e algoz ao mesmo tempo. De feito, Leôncio mal viu sumir-se a esposa por trás da última colina, não podendo conter mais a expansão de seu satânico júbilo, tratou logo de pôr o tempo em proveito e pôs-se a percorrer toda a casa em procura de Isaura. Foi, enfim, dar com ela no escuro recanto de uma alcova, estendida por terra, quase em exânime, banhada em pranto e arrancando do peito soluços convulsivos. Poupemos ao leitor a narração da cena vergonhosa que aí se deu. Contentemo-nos com dizer que Leôncio esgotou todos os meios brandos e persuasivos ao seu alcance para convencer a rapariga que era do interesse e dever dela render-se aos seus desejos. Fez as mais esplêndidas promessas e os mais solenes protestos, abaixou-se até as mais humildes súplicas e arrastou-se vilmente aos pés da escrava, de cuja boca não ouviu senão palavras amargas e terríveis exprobrações, e vendo enfim que eram infrutíferos todos esses meios, retirou-se cheio de cólera, vomitando as mais tremendas ameaças. Para dar a essas ameaças começo de execução, nesse mesmo dia mandou pô-la trabalhando entre as fiandeiras, onde a deixamos no capítulo antecedente. Dali teria de ser levada para a roça, da roça para o tronco, do tronco para o pelourinho, e deste, certamente, para o túmulo, se teimasse em sua resistência às ordens de seu senhor. Capítulo 9. Leôncio, impaciente e com o coração ardendo nas chamas de uma paixão febril e delirante, não podia resignar-se a adiar por mais tempo a satisfação de seus libidinosos desejos. Vagando daqui para ali por toda a casa como quem dava ordens para reformar o serviço doméstico, que daí em diante ia correr todo por sua conta, não fazia mais do que espreitar todos os movimentos de Isaura, procurando ocasião
de achá-la a sós para insistir de novo e com mais força em suas abomináveis pretensões. De uma janela viu as escravas fiandeiras atravessarem o pátio para irem jantar e notou a ausência de Isaura. Bom, vai tudo às mil maravilhas, murmurou Leôncio com satisfação. Nesse momento, passava-lhe pela mente a feliz lembrança de mandar o feitor levar as outras escravas para o cafezal, ficando ele quase a sós com Isaura no meio daqueles vastos e desertos edifícios. Dir-me-ão que, sendo Isaura uma escrava, Leôncio, para achar-se a sós com ela, não precisava de semelhantes subterfúgios, e nada mais tinha a fazer do que mandá-la trazer a sua presença por bem ou por mal. De certo, ele assim podia proceder, mas não sei que prestígio tem, mesmo em uma escrava, a beleza unida à nobreza da alma e a superioridade da inteligência, que impõe respeito aos entes ainda aos mais perversos e corrompidos. Por isso, Leôncio, a despeito de todo o seu cinismo e obcecação, não podia eximir-se do render no fundo da alma certa homenagem à beleza e virtudes daquela escrava excepcional, e de tratá-la com mais alguma delicadeza do que as outras. Isaura, disse Leôncio, continuando o diálogo que deixamos apenas encetado, fique sabendo que agora tua sorte está inteiramente entre as minhas mãos. Sempre esteve, senhor, respondeu humildemente Isaura. Agora mais que nunca. Meu pai é falecido, e não ignoras que sou eu o seu único herdeiro. Malvina, por motivos que sem dúvida terás adivinhado, acaba de me abandonar e retirou-se para a casa de seu pai. Sou eu, pois, que hoje unicamente governo nesta casa e disponho do teu destino. Mas também, Isaura, de tua vontade unicamente depende a tua felicidade ou a tua perdição. De minha vontade? Oh, não, senhor. Minha sorte depende unicamente da vontade de meu senhor. E eu bem desejo, replicou Leôncio com a mais terna inflexão de voz, com todas as forças de minha alma, tornar-te a mais feliz das criaturas. Mas como? Se me recusas obstinadamente a felicidade, que tu, só tu me poderias dar? Eu, senhor. Oh, por quem é? Deixe a humilde escrava em seu lugar. Lembre-se da senhora Dona Malvina, que é tão formosa, tão boa e que tanto lhe quer bem. É em nome dela que lhe peço, meu senhor. Deixe de abaixar seus olhos para uma pobre cativa, que em tudo está pronta para lhe obedecer, menos nisso que o senhor exige. Escuta, Isaura, és muito criança e não sabes dar às coisas o devido peso. Um dia, e talvez já tarde, te arrependerás de ter rejeitado meu amor. Nunca, senhor, exclamou Isaura. Eu cometeria uma traição infame para com minha senhora se desses ouvidos às palavras amorosas de meu senhor. Escrúpulos de criança? Escuta ainda, Isaura. Minha mãe, vendo a tua linda figura e a viveza de teu espírito, talvez por não ter filha alguma, desvelou-se em te dar uma educação como teria dado a uma filha querida. Ela te amava extremosamente, e se não deu-te a liberdade, foi com receio de perder-te. Foi para conservar-te sempre junto de si. Se ela assim procedia por amor, como posso eu te largar de mão? Eu que te amo com outra sorte de amor muito mais ardente e exaltado, um amor sem limites, um amor que me levará à loucura ou ao suicídio. Se não, mas que estou a dizer? Meu pai, Deus lhe perdoe, levado por uma sórdida avareza, queria vender tua liberdade por um punhado de ouro? Como se houvesse ouro no mundo que valesse os inestimáveis encantos de que os céus te dotaram. Profanação! Eu repeliria, como quem repele um insulto, todo aquele que ousasse vir oferecer-me dinheiro pela tua liberdade. Livres és tu, porque Deus não podia formar um ente tão perfeito para botá-lo à escravidão. Livres és tu, porque assim o queria minha mãe, e assim o quero eu. Mas, Isaura, o meu amor por ti é imenso.
Eu não posso e não devo abandonar-te ao mundo. Eu morreria de dor se me visse forçado a largar mão da joia inestimável que o céu parece ter me destinado e que eu há tanto tempo rodeio dos mais ardentes anelos de minha alma. Ah, perdão, senhor. Eu não posso compreendê-lo. Diz-me que sou livre e não permite que eu vá para onde quiser, e não ao menos que eu disponha livremente de meu coração. Isaura, se o quiseres, não serás somente livre, serás a senhora, a deusa dessa casa. Tuas ordens, quaisquer que sejam, os teus menores caprichos serão pontualmente cumpridos. E eu, melhor do que faria o mais terno e o mais leal dos amantes, te cercarei de todos os cuidados e carinhos, de todas as adorações que sabem inspirar o mais ardente e inextinguível amor. Malvina me abandona, tanto melhor, em que dependo eu dela e de seu amor se não te possuo. Quebrem-se de uma vez para sempre esses laços urdidos pelo interesse. Esqueça-se para sempre de mim, que eu nos braços de minha Isaura encontrarei sobeja e aventura para poder lembrar-me dela. O que o senhor acaba de dizer me horroriza. Como se pode esquecer e abandonar ao desprezo uma mulher tão amante e carinhosa, tão cheia de encantos e virtudes como Sinhá Malvina? Meu senhor, perdoe-me se lhe falo com franqueza. Abandonar uma mulher bonita, fiel e virtuosa por amor de uma pobre escrava seria a mais feia das ingratidões? A tão severa e esmagadora exprobração, Leôncio sentiu revoltar-se o seu orgulho. Cala-te, escravo insolente! Bradou cheio de cólera. Que eu suporte sem irritar-me os teus desdéns e repulsas. Ainda vá, mas repreensões. Com quem pensas que tu falas? Perdão, meu senhor, exclamou Isaura, aterrada e arrependida das palavras que lhe tinham escapado. E, entretanto, se mostrasses mais branda comigo, mas não, é muito aviltar-me diante de uma escrava. E necessidade tenho eu de pedir aquilo que de direito me pertence? Lembra-te, escravo ingrata e rebelde, que em corpo e alma me pertences, a mim só e a mais ninguém. És propriedade minha, um vaso que tenho entre as minhas mãos e que posso usar dele ou despedaçá-lo a meu sabor. Pode despedaçá-lo, meu senhor, bem eu sei, mas, por piedade, não queira usar dele para fins impuros e vergonhosos. A escrava também tem coração, e não é dado ao senhor querer governar os seus afetos. Afetos! Quem fala aqui em afetos? Podes, em caso, dispor deles? Não, por certo, meu senhor. O coração é livre, ninguém pode escravizá-lo, nem o próprio dono. Todo o teu ser é escravo. Teu coração obedecerá, e se não cedes de bom grado, tenho por mim o direito e a força. Mas para quê? Para te possuir, não vale a pena empregar esses meios extremos. Os instintos do teu coração são rasteiros e abjectos como a tua condição, mas, para satisfazer, far-te-ei mulher do mais vil, do mais hediondo de meus negros. Ah, senhor! Bem sei de quanto é capaz. Foi assim que seu pai fez morrer de desgosto e maus tratos a minha pobre mãe. Já vejo que me é destinada a mesma sorte, mas fique certo de que não me faltarão nem os meios nem a coragem para ficar para sempre livre do Senhor e do mundo. Ah! Exclamou Leôncio com um satânico sorriso. Já chegaste a tal súbito grau de exaltação e romantismo? Isto, em uma escrava, não deixa de ser curioso. Eis o proveito que se tira de dar educação a tais criaturas. Bem mostras que és uma escrava, que vives de tocar piano e ler romances. Ainda bem que me preveniste. Saberei gelar a ebulição desse cérebro escaldado. Escrava rebelde e insensata. Não terás mãos e nem pés para pôr em prática teu sinistro intento. Olá, André! Bradou ele e apitou com força no cabo de seu chicote. Senhor? Bradou de longe o pajem, e um instante depois estava em presença de Leôncio.
André, disse-lhe este com voz seca e breve, traz-me já aqui um tronco de pés e algemas com cadeado. Virgem Santa! Murmurou consigo André espantado. Para que será tudo isso? Ah, pobre Isaura! Ah, meu senhor, não! Por piedade! Exclamou Isaura, caindo de joelhos aos pés de Leôncio e levantando as mãos aos céus em contorções de angústia. Pelas cinzas ainda quentes de seu pai, há poucos dias falecido, pela alma de sua mãe, que tanto lhe queria, não martirize a sua infeliz escrava. Acabrunhe-me de trabalhos, condene-me ao serviço mais grosseiro e pesado, que a tudo me sujeitarei sem murmurar. Mas o que o Senhor exige de mim eu não posso, não devo fazê-lo, embora deva morrer. Bem me custa tratar-te assim, mas tu mesma me obrigas a este excesso. Bem vês que me não convém por modo nenhum perder uma escrava como tu és. Talvez ainda um dia me serás grata por ter-te impedido de matar-te a ti mesmo. Será o mesmo, bradou Isaura, levantando-se altiva e com o acento rouco e trêmulo da desesperação. Não me matarei por minhas próprias mãos, mas morrerei às mãos de um carrasco. Neste momento chega André, trazendo o tronco e as algemas, que deposita sobre um banco e retira-se imediatamente. Ao ver aqueles bárbaros e aviltantes instrumentos de suplício, turvaram-se os olhos a Isaura, o coração se tornou em gelo de tanto pavor, as pernas lhe desfaleceram, caiu de joelhos e, debruçando-se sobre o tamborete em que fiava, desatou uma torrente de lágrimas. Alma de minha sinhá velha! Exclamou com voz entrecortada de soluços. Valei-me nestes apuros! Valei-me lá do céu! Onde estais? Como valieis cá na terra? Isaura, disse Leôncio com voz áspera, apontando para os instrumentos de suplício. Eis ali o que te espera, se persistes em teu louco emperramento. Nada mais tenho a te dizer. Te deixo livre ainda, e fica-te o resto do dia para refletires. Tens de escolher entre o meu amor ou o meu ódio. Qualquer dos dois, tu bem sabes, são violentos e poderosos. Adeus. Quando Isaura sentiu que o seu senhor se havia ausentado, ergueu o rosto e, levantando ao céu os olhos e as mãos juntas, dirigiu à Rainha dos Anjos a seguinte fervorosa prece, exalada entre soluços do mais íntimo de sua alma: Virgem Senhora da Piedade, Santíssima Mãe de Deus, vós sabeis se eu sou inocente e se mereço tão cruel tratamento. Socorrei-me neste transe aflitivo, porque neste mundo ninguém pode me valer. Livrai-me das garras de um algoz que ameaça não só a minha vida, como a minha inocência e honestidade. Ilumina-me o espírito e infundi-lhe no coração brandura e misericórdia para que se compadeça de sua infeliz cativa. É uma humilde escrava que, com as lágrimas nos olhos e a dor no coração, vos roga pelas vossas dores sacrossantas, pelas chagas de vosso divino Filho, valei-me por piedade. Absorvida em suas mágoas, Isaura não viu seu pai, que, entrando pelo salão a passos sutis e cautelosos, encaminhava-se para ela. Oh, felizmente ela está ali, murmurava o velho. O algoz aqui também andava. Pobre Isaura, o que será de ti? Meu pai, por aqui! Exclamou a infeliz ao avistar Miguel. Venha, venha ver o estado que reduzem a sua filha. O que tens, minha filha? Que nova desgraça te sucede? Não está vendo, meu pai? Eis ali a sorte que me espera, respondeu ela, apontando para o tronco e as algemas que ali estavam ao pé dela. Que monstro, meu Deus! Mas eu já esperava por tudo isso. É esta a liberdade que pretende dar àquela que a mãe dele criou com tanto amor e carinho? O mais cruel e aviltante cativeiro, um martírio continuado da alma e do corpo. Eis o que resta à sua desventurada filha, meu pai. Não posso resistir a tanto sofrimento. Estava-me um recurso extremo.
esse mesmo vai me ser negado, presa, algemada, amarrada de pés e mãos. Ah, meu pai, isso é horrível. Meu pai, a sua faca, acrescentou, depois de ligeira pausa com voz rouca e olhar sombrio. Eu preciso de sua faca. Que pretendes fazer com ela, Isaura? Que louco pensamento é o teu? Dê-me essa faca, meu pai. Eu não usarei dela senão em caso extremo. Quando o infame vier lançar-me as mãos para deitar-me esses ferros, farei saltar meu sangue ao rosto vil do algoz. Não, minha filha, não serão necessários tais extremos. Meu coração já adivinhava tudo isso. Já tenho tudo prevenido. O dinheiro, que não serviu para alcançar a tua liberdade, vai agora prestar-nos para arrancar-te as garras desse monstro. Tudo já está disposto, Isaura. Vamos fugir. Sim, meu pai, vamos fugir. Mas como? Para onde? Para longe daqui, seja para onde for. E minha filha, enquanto não suspeitem coisa alguma e não te carreguem de ferros, vamos já? Ah, meu pai, eu tenho medo. Se nos descobrem, qual será a minha sorte? Eu sei que a empresa é arriscada, não posso te negar isso, mas ânimo, Isaura, a nossa única tábua de salvação, vamos nos agarrar a ela com fé e encomendemo-nos à divina providência. Os escravos estão na roça, o feitor levou para o cafezal tuas companheiras, teu senhor saiu a cavalo com André. Não há talvez em toda a casa senão alguma negra lá pelos cantos da cozinha. Vamos aproveitar a ocasião, que parece mesmo nos vir das mãos de Deus, no momento em que aqui estou chegando. Eu já preveni tudo. Lá no fundo do quintal, à beira do rio, está amarrada uma canoa. É quanto nos basta. Tu sairás primeiro e irás lá ter por dentro do quintal. Eu sairei por fora alguns instantes depois e lá nos encontraremos. Em menos de uma hora estaremos em Campos, onde nos espera um navio, de que é capitão um amigo meu, e que tem de seguir viagem para o norte nesta madrugada. Quando romper o dia, estaremos longe do algoz que te persegue. Vamos-nos, Isaura. Talvez por esse mundo encontremos alguma alma piedosa que, melhor do que eu, te possa proteger. Vamos, meu pai. Que posso eu recear? Posso, por acaso, ser mais desgraçada do que já sou? Isaura, cosendo-se com a sombra do muro e que rodeava o pátio, abriu o portão que dava para o quintal e desapareceu. Momentos depois, Miguel, rodeando por fora os edifícios, costeava o quintal e achava-se com ela à margem do rio. A canoa vogando sutilmente bem junto à barranca, impelida pelo braço vigoroso de Miguel, em poucos minutos perdeu de vista a fazenda. Capítulo 10. Já são passados mais de 2 meses depois da fuga de Isaura, e agora, leitores, enquanto Leôncio emprega diligências extraordinárias em meios extremos e desatando os cordões da bolsa, põe em atividade a polícia e uma multidão de agentes particulares para empolgar de novo a presa, que tão sorrateiramente lhe escapara. Façamo-nos de vela para as províncias do norte, onde talvez primeiro que ele deparemos com a nossa fugitiva heroína. Estamos no Recife. É noite e a formosa Veneza da América do Sul, coroada de um diadema de luzes, parece surgir dos braços do oceano, que a estreita e carinhoso, amplexo e a beija com amor. É uma noite festiva. Em uma das principais ruas, nota-se um edifício esplendidamente iluminado, para onde concorre grande número de cavalheiros e damas das mais distintas e opulentas classes. É um lindo prédio onde uma sociedade escolhida costuma dar brilhantes e concorridos saraus. Alguns estudantes dos mais ricos e elegantes também costumam descer da velha Olinda em noites determinadas, para ali virem esplanejar-se entre os esplendores e harmonias entre as sedas e perfumes do salão do baile, e aos meigos olhares e angélicos sorrisos das belas e espirituosas pernambucanas
esquecerem por algumas horas os duros bancos da academia e os caranchosos praxistas. Suponhamos que também somos adeptos daquele templo de Terpsícore. Entremos por ele adentro e observemos o que por aí vai de curioso e interessante. Logo na primeira sala, encontramos um grupo de elegantes mancebos que conversam com alguma animação. Escutemo-los. É mais uma estrela que vem brilhar nos salões do Recife, dizia Álvaro, e dá lustre aos nossos saraus. Não há ainda 3 meses que chegou a esta cidade e haverá pouco mais de um que a conheço. Mas, creia-me, doutor Geraldo, é ela a criatura mais nobre e encantadora que tenho conhecido. Não é uma mulher, é uma fada, um anjo, uma deusa. Cáspite! Exclamou o doutor Geraldo. Fada, anjo, deusa. São, portanto, 3 entidades distintas, mas por fim de contas verás que não passa de uma mulher verdadeira. Mas diz-me cá, meu Álvaro, esse anjo, fada, deusa, mulher ou o que quer que seja, não te disse de onde veio, de que família é, se tem fortuna, etc, etc? Pouco me importo com essas coisas, e poderia responder-te que veio do céu, que é da família dos anjos e que tem uma fortuna superior a todas as riquezas do mundo, uma alma pura, nobre e inteligente, e uma beleza incomparável. Mas sempre te direi que o que sei de positivo a respeito dela é que veio do Rio Grande do Sul, em companhia de seu pai, de quem é ela a única família, que seus meios são bastantemente escassos, mas que em compensação ela é linda como os anjos e tem o nome de Elvira. Elvira, observou o terceiro cavaleiro. Bonito nome, na verdade. Não poderás dizer-nos, Álvaro, onde mora a tua fada? Não faço mistério disso. Mora com seu pai em uma pequena chácara no bairro de Santo Antônio, onde vivem modestamente, evitando relações e aparecendo muito raras vezes em público. Nessa chácara, escondida entre moitas de coqueiros e arvoredos, vive ela como a violeta entre a folhagem ou como fada misteriosa em uma gruta encantada. É célebre, retorquiu o doutor. Mas como chegaste a descobrir essa ninfa encantada e a ter entrado em sua gruta misteriosa? Eu vos conto em 2 palavras. Passando eu, um dia a cavalo por sua chácara, avistei-a sentada em um banco do pequeno jardim da frente. Surpreendeu-me sua maravilhosa beleza. Como viu que eu a contemplava com demasiada curiosidade, esgueirou-se como uma borboleta entre os arbustos floridos e desapareceu. Formei o firme propósito de vê-la e de falar-lhe, custa-se o que custasse. Por mais, porém, que indagasse por toda a vizinhança, não encontrei uma só pessoa que se relacionasse com ela e que pudesse apresentar-me. Indaguei por fim quem era o proprietário da chácara e fui ter com ele. Nem esse podia dar-me informações, nem servir-me em coisa alguma. Seu inquilino vinha todos os meses pontualmente adiantar o aluguel da chácara, e eis tudo quanto a respeito dele sabia. Todavia, continuei a passar todas as tardes por defronte do jardim, mas a pé, para melhor poder surpreendê-la e admirá-la, quase sempre, porém, sem resultado. Quando acontecia a estar no jardim, esquivava-se sempre as minhas vistas como da primeira vez. Um dia, porém, quando eu passava, caiu-lhe o lenço ao levantar-se do banco. A grade estava aberta, tomei então a liberdade de penetrar no jardim, apanhei o lenço e corri a entregar-lhe, quando já ela punha o pé na soleira de sua casa. Agradeceu-me com um sorriso tão encantador que estive em termos de cair de joelho aos seus pés, mas não mandou-me entrar, nem fez-me oferecimento algum. Esse lenço, Álvaro, atalhou um cavaleiro. De certo ela o deixou cair de propósito, para que pudesses vê-lo de perto e lhe falar? É um apuro de romantismo, um delicado rasgo de coqueté? Não, não creio.
Não há naquele ente nem sombra de coqueté. Tudo nela respira candura e singeleza. O certo é que custei a arrancar meus pés daquele lugar onde uma força magnética me retinha e que parecia recender um misterioso eflúvio de amor, de pureza e de aventura. Álvaro para em sua narrativa, como se embevecido em tão suaves recordações. E ficaste nisso, Álvaro? Perguntava outro cavalheiro. O teu romance está nos interessando. Vamos por diante, que estou aflito por ver a peripécia. A peripécia? Oh, essa ainda não chegou, e nem eu mesmo sei qual será. Esgotei, enfim, os estratagemas possíveis para ter entrada no santuário daquela deusa, mas foi tudo baldado. O acaso, enfim, veio em meu socorro, e serviu-me melhor do que toda a minha habilidade e diligência. Passeando eu uma tarde de carro no bairro de Santo Antônio, pelas margens do Beberibe, passeio que se tornara para mim uma devoção, avistei um homem e uma mulher navegando a todo o pano em um pequeno bote. Instantes depois, o bote achou-se encalhado em um banco de areia. Apeei-me imediatamente e, tomando um escaleiro na praia, fui em socorro dos dois navegantes que em vão forcejavam por safar a pequena embarcação. Não podem fazer ideia da deliciosa surpresa que senti ao reconhecer nas duas pessoas do bote a minha misteriosa da chácara e seu pai. Por essa já eu esperava, entretanto, o lance não deixa de ser dramático. A história de seus amores com a tal fada misteriosa vai tomando visos de um poema fantástico. Entretanto, é a pura realidade. Como estavam molhados e enxovalhados, convidei-os a entrarem no meu carro. Aceitaram depois de muita relutância e dirigimos-nos para a casa deles. É escusado contar-vos o resto desde então, se bem que, com algum acanhamento, foi-me franqueado o umbral da gruta misteriosa. E, pelo que vejo, interrogou o doutor, amas muito essa mulher? Se amo. Adoro-a cada vez mais, e o que é mais, tenho razões para acreditar que ela, pelo menos, não me olha com indiferença. Deus queira que não andes embaído por alguma Circe de bordel, por alguma dessas aventureiras, de que há tantas pelo mundo, e que, sabendo que és rico, arma laços ao teu dinheiro. Esse afastamento da sociedade, esse mistério, em que procuram tão cuidadosamente envolver a sua vida, não abonam muito em favor deles. Quem sabe se são criminosos que procuram subtrair-se às pesquisas da polícia? Observou um cavalheiro. Talvez moedeiros falsos, acrescentou outro. Tenho uma fé, continuou o doutor. Todas as vezes que vejo uma mulher bonita viajando em países estranhos em companhia de um homem que de ordinário se diz pai ou irmão dela, o pai de tua fada, Álvaro, se é que é pai, é talvez algum cigano ou cavalheiro de indústria que especula com a formosura de sua filha. Santo Deus, misericórdia! Exclamou Álvaro. Se eu adivinhasse que veria a pessoa daquela criatura angélica apreciada com tanta atrocidade, ou antes tão impiamente profanada, quereria antes ser atacado de mudez do que tranzê-la à conversação. Creiam que são demasiado injustos para com aquela pobre moça, meus amigos. Eu a julgaria antes uma princesa destronizada se não soubesse que é um anjo do céu. Mas vocês em breve vão vê-la, e eu e ela estaremos vingados, pois estou certo que todos, a uma voz, a proclamarão uma divindade. Mas o pior é que desde já posso contar com um rival em cada um de vocês. Por minha parte, disse um dos cavalheiros, pode ficar tranquilo, pois sempre tive horror às moças misteriosas. E eu, que não sou mais do que um simples mortal, tenho muito medo de fadas, acrescentou outro. E como é? Perguntou o Dr. Geraldo, que, vivendo ela assim arredada da sociedade, pôde resolver-se a deixar a sua misteriosa solidão para vir a este baile tão público e concorrido? E quanto não me custou isso, meu amigo? Respondeu Álvaro.
Veio quase violentada. Há muito tempo que procuro convencê-la por todos os modos que uma senhora jovem e formosa como é ela, escondendo seus encantos na solidão, comete um crime contrário às vistas do Criador, que formou a beleza para ser vista, admirada e adorada. Pois sou o contrário desses amantes ciumentos e atrabiliários que desejariam ter suas amadas escondidas no âmago da terra. Argumentos, instâncias, súplicas, tudo foi perdido. Pai e filha recusavam-se constantemente a aparecerem em público, alegando mil diversos pretextos. Vali-me, por fim, de um ardil. Fiz-lhe acreditar que aquele modo de viver retraído e sem contato com a sociedade em um país, onde eram desconhecidos, já começava a dar que falar ao público e a atrair suspeitas sobre eles, e que até a polícia começava a olhá-los com desconfiança. Mentiras que não deixavam de ter a sua plausibilidade. E tanta, interrompeu o doutor, que talvez não ande muito longe da verdade. Fiz-lhes ver, continuou Álvaro, que por infundadas e fúteis que fossem tais suspeitas, era necessário arredá-las de si, e para isso cumpria-lhes absolutamente frequentar a sociedade. Este embuste produziu o desejado efeito. Tanto pior para eles, retorquiu o doutor. Eis aí um indício bem mau, e que mais me confirma em minhas desconfianças. Fossem eles inocentes e bem pouco se importariam com as suspeitas do público ou da polícia, e continuariam a viver como dantes. Tuas suspeitas não têm o menor fundamento, meu doutor. Eles têm poucos meios, e por isso evitam a sociedade, que realmente impõe duros sacrifícios às pessoas desfavorecidas da fortuna. E eles? Mas eles, que chegam, vejam e convençam-se com seus próprios olhos. Entrava neste momento na antessala uma jovem e formosa dama pelo braço de um homem de idade madura e de respeitável presença. Boa noite, senhor Anselmo. Boa noite, dona Elvira. Felizmente, ei-los aqui. Isto dizia Álvaro aos 6 recém-chegados, separando-se de seus amigos e apressurando-se para cumprimentar aqueles com toda a amabilidade e cortesia. Depois, oferecendo um braço a Elvira e outro ao senhor Anselmo, os vai conduzindo para as salas interiores, por onde já turbilhava a mais numerosa e brilhante sociedade. Os 3 interlocutores de Álvaro, bem como muitas outras pessoas que por ali se achavam, puseram-se em ala para verem passar Elvira, cuja presença causava sensação e murmurinho mesmo entre os que estavam prevenidos. Com efeito, é de uma beleza deslumbrante. Que porte de rainha! Que olhos de andaluza! Que magníficos cabelos! E o colo! Que colo! Não reparaste? E como se traja com tão elegante simplicidade! Assim murmuravam entre si os 3 cavalheiros como impressionados por uma aparição celeste. E não reparaste, acrescentou o Dr. Geraldo, aquele feiticeiro sinalzinho que tem na face direita? Álvaro tem razão. A sua fada vai eclipsar todas as belezas do salão, e tem de mais a mais a vantagem da novidade e esse prestígio do mistério que a envolve. Estou ardendo de impaciência por lhe ser apresentado, desejo admirá-la mais de espaço. Neste tom continuaram a conversar, até que, passados alguns minutos, Álvaro, tendo cumprido a grata comissão de apresentador daquela nova pérola dos salões, estava de novo entre eles. Meus amigos, disse-lhes ele com ar triunfante, convido-os para o salão. Quero já apresentar-lhes Dona Elvira para desvanecer de uma vez para sempre as injúrias, apreensões que ainda há pouco nutriam a respeito do ente, o mais belo e mais puro que existe debaixo do sol, se bem que estou certo que só com a simples vista ficaram penetrados de assombro até a medula dos ossos. Os cavalheiros se retiraram e desapareceram no meio do turbilhão das salas interiores.
Foram, porém, imediatamente substituídos por um grupo de lindas e elegantes moças que, cintilantes de sedas e pedrarias, como um bando de aves do paraíso, passeavam conversando. O assunto da palestra era também Dona Elvira, mas o diapasão era totalmente diverso e em nada se harmonizava com o da conversação dos rapazes. Nenhum mal nos fará escutá-las por alguns instantes. Você não saberá dizer-nos, Dona Adelaide, quem é aquela moça que ainda há pouco entrou na sala pelo braço do Senhor Álvaro? Não, Dona Laura. É a primeira vez que a vejo. Parece-me que não é desta terra. De certo. Que ar espantado tem ela? Parece-me uma matuta que nunca pisou em um salão de baile. Não acha, Dona Rosalina? Sem dúvida. E você não reparou no toilette dela? Meu Deus, que pobreza! A minha mucama tem melhor gosto para se trajar. Aqui, a Dona Emília é que talvez saiba quem ela é. Eu? Por quê? É a primeira vez que eu a vejo, mas o senhor Álvaro já me tinha dado notícias dela, dizendo que era um assombro de beleza. Não vejo nada disso. É bonita, mas não tanto, que assombre. Aquele senhor Álvaro sempre é um excêntrico, um esquisito. Tudo quanto é novidade o seduz. E onde iria ele escavar aquela pérola que tanto traz embasbacado? Veio de arribação lá dos mares do sul, minha amiga, e a julgar pelas aparências não é de todo má. Se não fosse aquela pinta negra que tem na face, seria mais suportável. Pelo contrário, dona Laura, aquele sinal é que ainda lhe dá certa graça particular. Ah, perdão, minha amiga, não me lembrava que você também tem na face um sinalzinho semelhante. Esse, deveras, fica-te muito bem e dá-te muita graça. Mas o dela, se bem reparei, é grande demais. Não parece uma mosca, mas sim um besouro que lhe pousou na face. Ah, dizer-te a verdade, não reparei bem. Vamos para o salão. É preciso vê-la mais de perto, estudá-la com mais vagar para podermos dar com segurança a nossa opinião. E dito isso, lá se foram elas com os braços enlaçados, formando como longa grinalda de variegadas flores, que lá se foi serpeando, perde-se entre a multidão. Capítulo 11. Álvaro era um desses privilegiados sobre quem a natureza e a fortuna parecem terem querido despejar à porfia todo o cofre de seus favores. Filho único de uma distinta e opulenta família, na idade de 25 anos, era órfão de pai e mãe e senhor de uma fortuna de cerca de 2.000 contos. Era de estatura regular, esbelto, bem feito e belo, mais pela nobre e simpática expressão da fisionomia do que pelos traços físicos, que, entretanto, não eram irregulares. Posto que não tivesse o espírito muito cultivado, era dotado de entendimento lúcido e robusto, próprio a elevar-se à esfera das mais transcendentes concepções. Tendo concluído os preparatórios, como era filósofo, que pesava gravemente as coisas, ponderando que a fortuna de que pelo acaso do nascimento era senhor, por outro acaso lhe podia ser tirada, quis para ter uma profissão qualquer, dedicar-se ao estudo do direito. No primeiro ano, enquanto pairava pelas altas regiões da filosofia do direito, ainda achou algum prazer nos estudos acadêmicos, mas, quando teve de embrenhar-se no intrincado labirinto dessa árida e enfadonha casuística do direito positivo, seu espírito eminentemente sintético recuou enfastiado, e não teve ânimo de prosseguir na senda encetada. Alma original, cheia de grandes e generosas aspirações, aprazia-se mais na indagação das altas questões políticas e sociais, em sonhar brilhantes utopias, do que em estudar e interpretar leis e instituições que, pela maior parte, em sua opinião, só tinham por base erros e preconceitos os mais absurdos. Tinha ódio a todos os privilégios e distinções sociais, e é escusado dizer que era liberal, republicano e quase socialista.
Com tais ideias, Álvaro não podia deixar de ser abolicionista exaltado, e não o era só em palavras. Consistindo em escravos uma não pequena porção da herança de seus pais, tratou logo de emancipá-los todos. Como, porém, Álvaro tinha um espírito nimiamente filantrópico, conhecendo o quanto é perigoso passar bruscamente do estado de absoluta submissão para o gozo da plena liberdade, organizou para os seus libertos em uma de suas fazendas uma espécie de colônia, cuja direção confiou a um probo e zeloso administrador. Desta medida, podiam resultar grandes vantagens para os libertos, para a sociedade e para o próprio Álvaro. A fazenda lhes era dada para cultivar, a título de arrendamento, e eles, sujeitando-se a uma espécie de disciplina comum, não só preservavam-se de entregar-se à ociosidade, ao vício e ao crime, mas tinham segura e subsistência e podiam adquirir algum pecúlio, como também poderiam indenizar a Álvaro do sacrifício que fizera com a sua emancipação. Original e excêntrico como um rico lord inglês, professava em seus costumes a pureza e severidade de um quaker. Todavia, como homem de imaginação viva e coração impressionável, não deixava de amar os prazeres, o luxo, a elegância e, sobretudo, as mulheres, mas, com certo platonismo delicado, certa pureza ideal, próprios das almas elevadas e dos corações bem informados. Entretanto, Álvaro ainda não havia encontrado até ali a mulher que lhe devia tocar o coração. A encarnação do tipo ideal que lhe sorria nos sonhos vagos de sua poética imaginação. Com tão excelentes e brilhantes predicados, Álvaro, por certo, devia ser objeto de grande preocupação no mundo elegante, e talvez o almejo secreto que fazia palpitar o coração de mais de uma ilustre e formosa donzela. Ele, porém, igualmente cortês e amável para com todas, por nenhuma delas ainda havia dado o mínimo sinal de predileção. Pode-se fazer ideia do desencanto, do assombro, da terrível decepção que reinou nos círculos das belas pernambucanas ao verem o vivo interesse e solicitude de que Álvaro rodeava uma obscura e pobre moça. A deferência com que a tratava e os entusiásticos elogios que sem rebuço lhe prodigalizava. Juno e Palas não ficaram tão despeitadas quando o formoso Paris conferiu a Vênus o prêmio da formosura. Já antes daquele sarau, Álvaro, em alguns círculos de senhoras, havia falado de Elvira em termos tão lisonjeiros e mesmo com certa eloquência apaixonada que a todas surpreendeu e inquietou. As moças ardiam por ver aquele protótipo de beleza e, já de antemão, choviam sobre a desconhecida e o seu campeão mil chascos e malignos apodos. Quando, porém, a viram, apesar dos contrafeitos e desdenhosos sorrisos que apenas lhe roçavam a flor dos lábios, sentiram uma desagradável impressão pungir-lhes no íntimo do coração. Peço perdão às belas, de minha rude franqueza. A vaidade é, com bem raras exceções, companheira inseparável da beleza, e onde se acha a vaidade, a inveja, que sempre a acompanha mais ou menos de perto, não se faz esperar por muito tempo. A beleza da desconhecida era incontestável. Sua modéstia e timidez em nada prejudicavam a singela e nativa elegância de que era dotada. O traje simples e mesmo pobre em relação ao luxo sumptuoso que a rodeava, assentava-lhe maravilhosamente e realçava-lhe ainda mais os encantos naturais. O efeito deslumbrante que Elvira produziu logo ao primeiro aspecto, e o empenho com que Álvaro procurava fazer sobressaltar os sedutores atrativos de Elvira, como de propósito para eclipsar as outras belezas do salão, eram de sobejo para irritar-lhes a vaidade e o amor próprio. Uma e outra deviam ser naquela noite o alvo de 1000 olhares desdenhosos, de 1000 sorrisos zombeteiros e acerados epígramas. Álvaro nem dava fé da mal disfarçada hostilidade com que ele e a sua protegida, podemos dar-lhe esse nome, eram acolhidos naquela reunião. Mas a tímida e modesta Elvira,
que em parte alguma encontrava lhaneza e cordialidade, achava-se mal naquela atmosfera de fingida amabilidade e cortesania. Em cada olhar via um escárnio desdenhoso, em cada sorriso um sarcasmo. Já sabemos quem era Álvaro, agora travemos conhecimento com seu amigo, o Dr. Geraldo. Era um homem de 30 anos, bacharel em Direito e advogado altamente conceituado no Foro do Recife. Entre as relações de Álvaro, era a que cultivava com mais afeto e intimidade, uma inteligência de bom quilate, firme e esclarecida, um caráter sincero, franco e cheio de nobreza, davam-lhe direito a essa predileção da parte de Álvaro. Seu espírito prático e positivo, como deve ser o de um consumado jurisconsulto, prestando o maior respeito às instituições e mesmo a todos os preconceitos e caprichos da sociedade, estava em completo antagonismo com as ideias excêntricas e reformistas de seu amigo. Mas esse antagonismo, longe de perturbar ou arrefecer a recíproca estima e afeição que entre eles reinava, servia antes para alimentá-las e fortalecê-las, quebrando a monotonia que deve reinar nas relações de duas almas, sempre acordes e uníssonas em tudo. Estas tais, por fim de contas, vendo que o que uma pensa, a outra também pensa, o que uma quer, a outra igualmente quer, e que nada tem a se comunicarem, enjoadas de tanto se dizerem Amém, ver-se-ão forçadas a recolherem-se ao silêncio e a dormitarem uma em face da outra, plácida, cômoda e sonolenta amizade. Demais, a contrariedade de tendências e opiniões são sempre de grande utilidade entre amigos, modificando-se e temperando-se umas pelas outras. É assim que muitas vezes o positivismo e o senso prático do Dr. Geraldo serviam de corretivo às utopias e exaltações de Álvaro e vice-versa. Da boca do próprio Álvaro, já ouvimos por que acaso veio ele conhecer Dona Elvira e como conseguiu levá-la ao sarau, a que ainda continuamos a assistir. Meu pai, dizia uma jovem senhora a um respeitável, em cujo braço se arrimava, entrando na antessala, onde ainda nos conservamos de observação. Meu pai, fiquemos por aqui um pouco nesta sala, enquanto está deserta. Ah, meu Deus! Continuou ela com voz abafada, depois de se terem sentado juntos um do outro. Que vim eu aqui fazer? Eu, pobre escrava, no meio dos saraus dos ricos e dos fidalgos. Este luxo, estas luzes, estas homenagens que me rodeiam me perturbam os sentidos e causam-me vertigem. É um crime que cometo, envolvendo-me no meio de tão lúcida sociedade. É uma traição, meu pai. Eu o conheço e sinto remorsos. Se estas nobres senhoras adivinhassem que, ao lado delas, diverte-se e dança uma miserável escrava fugida a seus senhores. Escrava! Exclamou, levantando-se. Escrava! Afigura-se-me que todos estão lendo, gravada em letras negras em minha fronte, esta sinistra palavra. Fujamos daqui, meu pai, fujamos! Esta sociedade parece estar escarnecendo de mim. Este ar me sufoca. Vamos fugir. Falando assim, a moça, pálida e ofegante, lançava a cada frase olhares inquietos em roda de si e empuxava o braço de seu pai, repetindo sempre com ansiosa sofreguidão: Vamos-nos, meu pai, fujamos daqui. Ora, sossega teu coração, minha filha, respondeu o velho, procurando acalmá-la. Aqui ninguém absolutamente pode suspeitar quem tu és. Como poderão desconfiar que és uma escrava, se todas essas lindas e nobres senhoras, nem pela formosura, nem pela graça e prendas do espírito, nenhuma pode levar-te a palma? Tanto pior, meu pai. Sou alvo de todas as atenções, e esses olhares curiosos, que de todos os cantos se dirigem sobre mim, fazem-me a cada instante estremecer. Desejaria até que a terra se abrisse debaixo dos meus pés e me sumisse em seu seio. Ora, deixa-te dessas ideias. Esse teu medo e acanhamento é que poderiam nos pôr a perder, se acaso houvesse o mais leve motivo de receio. Ostenta com desembaraço todos os teus encantos e habilidades. Dança, canta, conversa. Mostra-te alegre e satisfeita, que longe de ti suporem uma escrava.
São capazes de pensar que és uma princesa. Toma ânimo, minha filha, ao menos por hoje. Está bem, assim como é a primeira, será a derradeira vez que passaremos por este constrangimento. Não nos é possível ficar por mais tempo nessa terra, onde começamos a despertar suspeitas. É verdade, meu pai. Que fatalidade! Respondeu a moça com uma triste oscilação de cabeça. Assim, pois, estamos condenados a vagar de país em país, sequestrados da sociedade, vivendo no ministério e estremecendo a todo instante, como se o céu nos tivesse marcado como um farrete de maldição. Ai, meu Deus, esta partida há de doer-me bem no coração. Não sei que encanto me prende a este lugar, entretanto, terei de dizer adeus eterno a esta terra, onde gozei alguns dias de prazer e tranquilidade. Ah, meu Deus, quem sabe se não teria sido melhor morrer entre os tormentos da escravidão. Neste momento, entrava Álvaro na antessala, percorrendo-a com os olhos, como quem procurava alguém. Onde se sumiriam? Vinha ele murmurando. Teriam tido a triste lembrança de se irem embora? Oh, não, felizmente, ei-los ali! Exclamou alegremente, dando com os olhos nos dois personagens que acabamos de ouvir conversar. Dona Elvira, Vossa Excelência é modesta demais. Vem esconder-se neste recanto quando devia estar brilhando no salão, onde todos suspiram pela sua presença. Deixe isso para as tímidas e fanadas violetas. A rosa compete a alardear em plena luz todos os seus encantos. Desculpe-me, murmurou Isaura. Uma pobre moça criada como eu na solidão da roça e que não está acostumada a tão esplêndidas reuniões, sente-se abafada e constrangida. Oh, não! Há de acostumar-se, eu espero. As luzes, o esplendor, as harmonias, os perfumes constituem a atmosfera em que deve brilhar a beleza que Deus criou para ser vista e admirada. Vim buscá-la a pedido de alguns cavalheiros que já são admiradores de Vossa Excelência. Para interromper a monotonia das valsas e quadrilhas, costumam aqui as senhoras encantar-nos os ouvidos com alguma canção, área, modinha, ou seja o que for. Algumas pessoas a quem eu disse, perdoe-me a indiscrição, filha do entusiasmo, que Vossa Excelência possui a mais linda voz e canta com maestria, mostram o mais vivo desejo de ouvi-la. Eu, senhor Álvaro, eu cantar diante de uma tão luzida reunião? Por favor, queira dispensar-me dessa nova prova. É em seu próprio interesse que lhe digo, canto mal, sou muito acanhada e estou certa que irei solenemente desmenti-lo. Poupe-nos a nós ambos essa vergonha. São desculpas que não posso aceitar, porque já ouvi cantar, e creia-me, dona Elvira, se eu não tivesse a certeza de que a senhora canta admiravelmente, não seria capaz de expô-la a um fiasco. Quem canta como Vossa Excelência não deve acanhar-se, e eu, por minha parte, peço-lhe encarecidamente que não cante outra coisa, senão aquela maviosa canção da escrava, que outro dia a surpreendi cantando, e afianço a Vossa Excelência que a arrebatará os ouvintes. Por que razão não pode ser outra? Essa desperta-me recordações tão tristes, e é talvez por isso mesmo que é tão linda nos lábios de Vossa Excelência. Ai, triste de mim, suspirou dentro da alma Dona Elvira. Aqueles mesmos que mais me amam tomam-se, sem o saber, os meus algozes. Elvira bem quisera escusar-se a todo o transe. Cantar naquela ocasião era para ela o mais penoso dos sacrifícios. Mas não lhe era mais possível relutar, e lembrando-se do judicioso conselho de seu pai, não quis mais ver-se rogada e, aceitando o braço que Álvaro lhe oferecia, foi por ele conduzida ao piano, onde sentou-se com a graça e elegância de quem se acha completamente familiarizada com o instrumento. Uma multidão de cabeças curiosas e de corações palpitando na mais ansiosa excitação se apinharam em volta do piano. Os cavalheiros estavam ansiosos por saberem se a voz daquela mulher correspondia à sua extraordinária beleza. Se a fada seria também uma sereia, as moças esperavam que, ao menos naquele terreno, teriam o prazer de ver derrotada a sua formidável émula, e já contavam compará-la com o pavão da fábula, queixando-se a Juno que,
o tendo formado a mais bela das aves, não lhe dera outra voz mais que um guincho áspero e desagradável. A conjuntura era delicada e solene. A moça achava-se na difícil situação de uma prima-dona e, precedida de uma grande reputação, faz a sua estreia perante um público exigente e ilustrado. Em torno dela fazia-se profundo silêncio. As respirações estavam como que suspensas, ao passo que parecia ouvir-se o palpitar de todos os corações no ôfrego da expectação. Álvaro, apesar de conhecer já a excelência da voz de Elvira e sua maestria no canto, não deixava de mostrar-se inquieto e comovido. Elvira, por sua parte, pouco se importaria de cantar bem ou mal. Desejaria até passar pela moça a mais feia, a mais desengraçada e a mais tola daquela reunião, contanto que a deixassem a um canto esquecida e sossegada. Disse-ia que estava debaixo do império de algum terrível pressentimento. Mas Elvira amava a Álvaro, e grata ao delicado empenho com que este, cheio de solicitude e entusiasmo, se esforçava por apresentá-la como um protótipo de beleza e de talento aos olhos daquela brilhante sociedade, para satisfazê-lo e não desmentir a lisonjeira opinião que propalara a respeito dela, desejava cantar o melhor que lhe fosse possível. Era o triunfo de Álvaro que aspirava mais do que ao seu próprio. Uma vez sentada ao piano, logo seus dedos mimosos e flexíveis, pousando sobre o teclado, preludiaram alguns singelos acordes, a moça sentiu-se outra, revelando a circunstantes maravilhados um novo e original aspecto de sua formosura. A fisionomia, cuja expressão habitual era toda a modéstia, ingenuidade e candura, animou-se de luz insólita. O busto, admiravelmente cinzelado, ergueu-se altaneiro e majestoso, os olhos estáticos alçavam-se cheios de esplendor e serenidade, os seios, que até ali apenas arfavam como ondas de um lago em tranquila noite de luar, começaram de ofegar, túrgidos e agitados, como o oceano encapelado. Seu colo distendeu-se alvo e esbelto como do cisne que se apresta a desprender os divinos gorjeios. Era o sopro da inspiração artística, que, roçando-lhe pela fronte, a transformava em sacerdotisa do belo, em intérprete inspirada das harmonias do céu. Ali sentia-se ela rainha sobre o seu trono ideal, ali era Calíope, sentada sobre a tripó sagrada, avassalando o mundo ao som de elevadoras e inefáveis harmonias. Das próprias inquietações e angústias da alma, soube ela tirar alento e inspiração para vencer as dificuldades de árdua situação em que se achava empenhada. Banhou os lábios com as lágrimas do coração, e a voz lhe rompeu do peito com tão original e arrebatadora vibração, em modulações tão puras e suaves, tão repassadas de sublime melancolia, que mais de uma lágrima viu-se rolar pelas faces dos frequentadores daquele templo dos prazeres, dos risos e da frivolidade. Elvira acabava de alcançar um triunfo colossal. Mal terminar o canto, o salão restrugiu entre os mais estrondosos aplausos, e parecia que vinha desabando ao ruído atordoador das palmas e dos vivas. A fada de Álvaro é também uma sereia, dizia o Dr. Geraldo a um dos cavalheiros, em cuja companhia já ouvimos. Resume tudo em si, que timbre de voz tão pura e tão suave, julguei-me arrebatado ao sétimo céu, ouvindo as harmonias dos coros angélicos. É uma consumada artista. No teatro faria esquecer a Malibran e conquistaria a reputação europeia. Álvaro tem razão. Uma criatura assim não pode ser uma mulher ordinária, e muito menos uma aventureira. A música, dando sinal para a quadrilha, interrompe a conversação ou não nola deixa ouvir. Dona Elvira, diz Álvaro, dirigindo-se à sua protegida, que já se achava sentada ao pé de seu pai. Lembre-se que me fez a honra de conceder-me esta quadrilha. Elvira esforçou-se por sorrir e combater o terrível abatimento, que ao deixar o piano de novo se apoderara de seu espírito. Tomou o braço de Álvaro e ambos,
foram ocupar o seu lugar na quadrilha. Capítulo 12. Agora os leitores já sabem, se é que há mais tempo não adivinharam, que a suposta Elvira não é mais do que a escrava Isaura, assim como o Anselmo não passa do feitor Miguel, ambos os quais são já nossos conhecidos antigos. Como também sabem que Isaura não só era dotada de espírito superior, como também recebera a mais fina e esmerada educação, não lhe estranharam a distinção das maneiras, a elegância e elevação da linguagem, e outros dotes que faziam com que essa escrava excepcional pudesse aparecer e mesmo brilhar no meio das mais lúcidas e aristocráticas sociedade. Foi a situação desesperada em que via sua querida filha que inspirou a Miguel o expediente extremo de uma fuga precipitada, exposta a mil azares e perigos. Lembrava-se ele com horror do miserando destino de que em iguais circunstâncias fora vítima a mãe de Isaura, e bem sabia que Leôncio, tão desalmado como o pai, e ainda mais corrupto e libertino, era capaz de excessos e atentados ainda maiores. Tendo perdido a esperança de libertar a filha, entendeu que podia utilizar-se da soma que para esse fim tinha agenciado, empregando-a em arrancar a pobre vítima das mãos do algoz por qualquer meio que fosse. Bem via que, aos olhos do mundo, tirar uma escrava da casa de seus senhores e proteger-lhe a fuga, além de ser um crime, era um ato desrairoso e indigno de um homem de bem, mas a escrava era uma filha idolatrada e uma pérola de pureza, prestes a ser poluída ou esmagada pela mão de um senhor verdugo, e esta consideração o justificava aos olhos da própria consciência. Bem se lembrará o infeliz pai de dar denúncia do fato às autoridades, implorando a proteção das leis em favor de sua filha para que não fosse vítima das violências e sevícias de seu dissoluto e brutal senhor. Mas todos a quem consultava respondiam-lhe a uma voz: Não se meta em tal, é tempo perdido. As autoridades nada têm que ver com o que se passa no interior da casa dos ricos. Não caia nessa. Muito feliz será se somente tiver de pagar as custas e não lhe arrumarem por cima algum processo com que tenha de ir dar com os costados na cadeia. Onde se viu o pobre ter a razão contra rico, o fraco contra o forte? Miguel entretinha relações ocultas com alguns dos antigos escravos da fazenda de Leôncio, os quais, lembrando-se ainda com saudades do tempo de sua boa administração, conservavam-lhe o mesmo respeito e afeição, e, por meio deles, tinha exata informação do que se passava na fazenda. Sabendo dos cruéis apuros a que sua filha se achava reduzida depois da morte do comendador, não hesitou mais um instante e tratou de tomar todas as providências e medidas de segurança para roubar a filha e pô-la fora do alcance de seu bárbaro senhor. Na mesma madrugada, que seguiu-se à tarde em que a raptou, fazia-se de vê-la com Isaura para as províncias do norte em um navio negreiro, de que era capitão um português, antigo e dedicado amigo seu. Este, chegando às alturas de Pernambuco, como daí tinha de singrar para a costa da África, largou-os no Recife, prometendo-lhes que dentro em 3 ou 4 meses estaria de volta e pronto a conduzi-los para onde quisessem. Miguel, que em sua profissão de jardineiro ou de feitor havia passado a vida desde a infância dentro de um horizonte acanhado e em um círculo muito limitado de relações, tinha pouco conhecimento e nenhuma experiência do mundo, e, portanto, não podia calcular todas as consequências da difícil posição em que ia colocar a si e a sua filha. Durante os longos anos que esteve feitorando a fazenda do comendador e de outros, não se dera, senão, uma outra fuga insignificante de escravos, por alguns dias e por alguma fazenda vizinha, e, portanto, não é para admirar que ele quase completamente ignorasse a amplitude dos direitos que tem um senhor sobre o seu escravo e os infinitos meios e recursos de que pode lançar mão para capturá-los em caso de fuga. Entendeu, pois, que em Pernambuco poderia viver com sua filha em plena seguridade, ao menos por 3 ou 4 meses,
uma vez que se afastassem da sociedade o mais que pudessem e procurassem esconder sua vida na mais completa obscuridade. Isaura também, se bem que tivesse o espírito mais atilado e esclarecido, longe do objeto principal de seu terror e aversão, não deixava de sentir-se tranquila e, até certo ponto, descuidosa dos perigos a que vivia exposta. Mas essa tal ou qual tranquilidade só durou até o dia em que pela primeira vez viu Álvaro. O amou com esse amor exaltado das almas elevadas que amam pela primeira e única vez, e esse amor, como bem se compreende, veio tornar ainda mais crítica e angustiosa a sua já tão precária e miséria situação. Álvaro tinha fisionomia, nas maneiras, na voz e no gesto, um não sei o que de nobre, de amável e profundamente simpático, que avassalava todos os corações. Que não seria ele para aquela que, única até ali, lhe soubera conquistar o amor? Isaura não pôde resistir a tão prestigiosa sedução, o amou com o ardor e entusiasmo de um coração virgem, e com a imprevidência e cegueira de uma alma de artista, embora não visse nesse amor mais do que uma nova fonte de lágrimas e torturas para seu coração. Medindo o abismo em que separava de Álvaro, bem sabia que de nenhuma esperança podia alimentar-se aquela paixão funesta que deveria ficar para sempre sepultada no íntimo do coração, como um cancro, e devorá-los eternamente. No seu cálice de amarguras, já quase a transbordar, tinha de receber da mão do destino mais aquele travo cruel que lhe devia queimar os lábios e envenenar-lhe a existência. Já bastante lhe pesava andar enganando a sociedade a respeito de sua verdadeira condição. Alma sincera e escrupulosa, envergonhava-se consigo mesma de impor às poucas pessoas que com ela tratavam de perto um respeito e consideração a que nenhum direito podia ter, mas, considerando que de tal disfarce nenhum grande mal podia resultar à sociedade, conformava-se com sua sorte. Deveria, porém, ela, ou poderia, ser inconveniente manter o seu amante na mesma ilusão? Com seu silêncio, conservando-o na ignorância de sua condição de escrava, deveria deixar alimentar-se, crescer profunda e enérgica paixão que por um moço por ela concebera? Não seria isto um vil embuste? Uma indignidade? Uma traição infame? Não teria ele o direito de, ao saber da verdade, de acabrunhá-la de amargas exprobações, de desprezá-la, de calcá-la aos pés, de tratá-la, enfim, como escrava abjeta e vil que ficaria sendo? Oh, não! Isto para mim seria mais horrível que 1000 mortes! Exclamava ela no meio do angustioso embate de ideias que se lhe agitavam no espírito. Não, não. Não devo iludi-lo. Isso seria uma infâmia. Vou lhe descobrir tudo. É esse o meu dever e eu vou cumpri-lo. Ficará sabendo que não pode, que não deve me amar, porém ao menos não ficará com o direito de me desprezar. Uma escrava que procede com lisura e lealdade pode ao menos ser estimada. Não, não devo enganá-lo. Hei de revelar-lhe tudo. Esta era a resolução que lhe inspiravam seu natural pundonor e lealdade, e os ditames de uma consciência reta e delicada, mas quando chegava um momento de pô-la em prática, fraqueava-lhe o coração, Isaura ia diferindo de dia para dia a execução de seu propósito. Falecia-lhe de todo o coração para quebrar por suas próprias mãos a doce quimera que tão deliciosamente a embalava e em que às vezes conseguia esquecer por longo tempo sua mísera condição, para lembrar-se somente que amava e era amada. Nesta indecisão, nesta luta interna, em que sempre a voz da paixão abafava os ditames da razão e da consciência, passaram-se alguns dias até que aquele em que Álvaro os induziu por meio quase violentos a aceitarem convite para um baile. Desde então, Isaura entendeu que seria uma deslealdade, uma infâmia inqualificável conservar por mais tempo o seu amante na ilusão a respeito de sua condição, e que não havia mais meios de prolongar, sem desdouro para eles, tão falsa e precária situação.
Era muito abusar da ignorância do nobre e generoso mancebo. Uma escrava fugida apresentar-se em um baile e apavonar-se em seu braço a face da mais brilhante e distinta classe de uma importante capital era pagar com a mais feia ingratidão e a mais degradante deslealdade aos serviços que com tanta delicadeza e amabilidade lhe havia prestado. Isto repugnava absolutamente aos escrúpulos da melindrosa consciência de Isaura. É verdade que Miguel, aterrado pelas considerações que Álvaro lhe fizera, viu-se forçado a anuir ao seu gracioso convite. Isaura, porém, guardara absoluto silêncio, o que ambos tomaram por um sinal de aquiescência. Enganavam-se. Isaura, recolhida ao silêncio, não fazia mais do que tentar esforços supremos para sacudir o fardo daquele disfarce, e tanto lhe pesava sobre a consciência. Rasgando resolutamente o véu que encobria aos olhos do amante sua verdadeira condição, por mais, porém, que invocasse toda a sua energia e resolução, no momento decisivo a coragem a abandonava. Já a palavra lhe pairava pelos lábios entreabertos. Já tinha o passo formado para ir prostrar-se aos pés de Álvaro, mas, encontrando-o pousado sobre ela, o olhar meigo e apaixonado do mancebo, ficava como que fascinada. A palavra não ousava romper os lábios paralisados e refluía ao coração, e os pés recusavam-se ao movimento como se estivessem pregados no chão. Isaura estava como o desgraçado a quem circunstâncias fatais arrastam ao suicídio, mas que, ao chegar à borda do precipício em que deseja arrojar-se, recua espavorido. Fraca e covarde criatura que eu sou, pensou ela por fim esmorecida. Que miséria! Nem tenho coragem para cumprir um dever. Não importa, para tudo há remédio. Cumpre que ele ouça da boca de meu pai o que eu não tenho ânimo de dizer-lhe. Esta ideia luziu-lhe no espírito como uma tábua salvadora. Agarrou-se a ela com sofreguidão e, antes que de novo lhe fraqueasse o ânimo, tratou de pô-la em execução. Meu pai, disse ela, resolutamente apenas Álvaro transpôs o portão do pequeno jardim. Declaro-lhe que não vou a esse baile. Não quero. Nem devo, por forma nenhuma, lá me apresentar. Ora, não vais? Exclamou Miguel atônito. E por que não disseste isto há mais tempo, quando o senhor Álvaro ainda aqui se achava? Agora que já demos nossa palavra? Para tudo há remédio, meu pai, atalhou a filha com febril vivacidade. E para este caso, ele é bem simples. Vá, meu pai, depressa à casa desse moço e diga-lhe o que eu não tive ânimo de dizer-lhe. Lhe declare quem eu sou e está tudo acabado. Dizendo isso, Isaura estava pálida, falava com precipitação, os lábios descorados lhe tremiam e as palavras preferidas com voz convulsa e estridente parecia que lhe eram arrancadas a custo do coração. Era o resultado do extremo esforço que fazia para levar a efeito tão penível resolução. O pai olhava para ela com assombro e consternação. Que estás a dizer, minha filha? Replicou-lhe ele. Estás tão pálida e alterada? Parece-me que tens febre. Está sofrendo de alguma coisa? Nada sofro, meu pai. Não se inquiete pela minha saúde. O que eu estou lhe dizendo é que é absolutamente necessário que meu pai vá procurar esse moço e lhe confesse tudo. Isso nunca! Estás louca, menina? Queres que eu te veja encerrada em uma cadeia, conduzida em ferros para tua província, entregue a teu senhor e, por fim, ver-te morrer entre tormentos nas garras daquele monstro? Ah, Isaura, por quem és? Não me fales mais nisso. Enquanto o sangue me girar estas veias, enquanto me restar o mais pequenino recurso, hei de lançar mão dele para te salvar. Salvar-me por meio de uma indignidade? De uma infâmia, meu pai? Retorquiu a moça com exaltação. Como posso eu, sem cometer a mais vil deslealdade, aparecer apresentada por ele como uma senhora livre, em uma sala de baile, quando esse senhor e tantas outras ilustres pessoas souberem quem ombreou com elas e a par delas dançou uma miserável escrava fugida? Ora, cala-te, menina! Interrompeu o velho, incomodado com a exaltação da filha. Não fales assim tão alto. Se tranquilize.
Eles nunca saberão de nada. O mais breve que puder ser, deixaremos essa terra. Amanhã mesmo, se for possível. Embarcaremos em qualquer paquetê e iremos para bem longe, para os Estados Unidos, por exemplo. Lá, segundo me consta, poderemos ficar fora do alcance de qualquer perseguição. Eu com o meu trabalho e tu com as suas prendas e habilitações, podemos viver sem sofrer necessidades em qualquer canto do mundo. Ai, meu pai, essa ideia de irmos para tão longe, sem esperança de um dia podermos voltar, me oprime o coração. Que remédio, minha filha? Já agora, ainda que tenhamos de ir parar ao fim do mundo, nos é forçoso fugir às garras do monstro. Mas esse moço que tanto se interessa por nós, o senhor Álvaro, nobre e generoso como é, sabendo da minha verdadeira condição e das terríveis circunstâncias que nos obrigam a andar assim fugitivos e disfarçados pelo mundo, talvez queira e possa nos amparar a valer contra as perseguições. E quem nos afiança isso? O mais certo é ele te entregar ao desprezo, logo que saiba que não passas de uma escrava fugida, se despeitado com o logro que levou, não for o primeiro a te denunciar à polícia. No transe em que nos achamos, é de absoluta necessidade enganar a ele e a todos. Se revelarmos a quem quer que seja o segredo de nossa posição, estamos perdidos. Toma coragem e vamos ao baile, minha filha. É um sacrifício cruel, mas passageiro, a que devemos nos sujeitar a bem de nossa segurança. Em breve estaremos longe, e se algum dia souberem quem tu eras, que nos importa? Nunca mais nos verão o rosto, nem ouvirão nossos nomes. Tens a consciência escrupulosa em demasia. Se ignoram quem tu és, a tua companhia em nada os pode infamar. Com isso, não fazes mal a ninguém. É uma medida de salvação que todos te perdoariam. Meu pai parece que tem razão, mas não sei por quê. Me repugna absolutamente ao coração dar esse passo. Mas é preciso dá-lo, minha filha, se não queres para nós ambos a desgraça e a morte. Se não formos a esse baile e desaparecermos de um dia para o outro, como nos é forçoso, então as suspeitas que começamos a despertar tomarão muito maior vulto, e a polícia pôr-se-á à nossa pista e nos perseguirá por toda parte. É um sacrifício, na verdade, mas não será ele muito mais suave do que as perseguições da polícia, a prisão, as torturas e a morte, que é o que podes esperar em casa de teu senhor? Isaura não respondeu. Seu espírito agitava-se entre as mais pungentes e amargas reflexões. As palavras de seu pai a tinham abismado em glacial e profundo desalento. Aturdida por tantos golpes, sua alma debatia-se em um mar de dúvidas e perplexidades, como frágil barca em meio de um oceano irritado, sacudida aos boléus por vagalhões desencontrados. O grito de sua consciência escrupulosa e delicada, a lisura e sinceridade de seu coração, que não podia acomodar-se com o embuste e a mentira, e uma espécie de vago pressentimento que lhe pesava sobre o espírito, a desviavam daquele baile e por momentos pareciam fixar definitivamente a sua resolução, e, firme neste propósito, dizia consigo mesma: Não, não irei. Por outro lado, as considerações de seu pai, que pareciam tão razoáveis, bem como o desejo de ver Álvaro ainda uma vez, de gozar por algumas horas a sua presença, faziam-lhe de novo flutuar o espírito no mar das irresoluções. A lembrança de que em breve, talvez no dia seguinte, tinha de deixar aquela terra e separar-se de Álvaro, sem esperança alguma de jamais tornar a vê-lo, sem poder dizer-lhe um adeus, sem que ele pudesse saber quem ela era, nem para onde ia, dilacerava-lhe o coração. Partir sem ter um ente a quem lhe apertar nos braços na hora de despedida, nem ter um seio onde verter as lágrimas da mais pungente saudade, partir para levar uma vida errante e fugitiva, sem esperança nem consolação alguma, através de mil trabalhos e perigos, para terminá-la talvez entre os tormentos da mais atroz escravidão. Oh, isto era pavoroso. E, entretanto, era esse o único futuro que a pobre Isaura tinha diante dos olhos. Mas não. Tinha ainda diante de si uma noite inteira de prazer e de ventura, uma noite esplêndida de baile e de regozijo de seu amante, respirando o mesmo ar
inebriando-se de sua voz, bebendo o seu hálito, recolhendo dentro da alma seus olhares apaixonados, sentindo na sua a pressão daquela mão adorada, contando as pulsações daquele coração, que só por ela palpitava. Oh, uma noite assim valia bem uma eternidade. Viessem depois embora as angústias e perigos, a escravidão e a morte. Com sua natural perspicácia e penetração, bem depressa convenceu-se de que o afeto que o mancebo lhe consagrava não era simples e superficial homenagem rendida a seus encantos e talentos, nem tampouco passageiro capricho de mocidade, mas verdadeira paixão, sincera, enérgica e profunda. Era isso, para ela, motivo de um orgulho íntimo que a elevava a seus próprios olhos e, por momentos, a fazia esquecer-se que era uma escrava. Estou convencida de que sou digna do amor de Álvaro, senão ele não me amaria, e se sou digna de seu amor, por que não o serei de me apresentar no seio da mais brilhante sociedade? A perversidade dos homens pode acaso destruir o que há de bom e de belo na feitura do Criador? Assim refletia Isaura, e exaltada com essas ideias e com a sedutora perspectiva de algumas horas de inefável ventura em companhia do amante, exclamava dentro da alma: hei de ir, sim, irei ao baile. Enquanto Isaura, silenciosa e com a face na mão, se embebia em suas cismas, procurando firmar-se em uma resolução, o pai, não menos inquieto e preocupado, passeava distraído entre os canteiros do jardim, aguardando com ansiedade uma resposta definitiva de sua filha. Irei, meu pai, eu irei ao baile, disse ela por fim, levantando-se. Mas vou preparar-me para ele como a vítima que tem de ser conduzida ao sacrifício entre cânticos e flores. Tenho um cruel pressentimento que me acabrunha. Pressentimento de quê, Isaura? Não sei, meu pai. De alguma desgraça. Pois, quanto a mim, Isaura, minha filha, o coração, como que está me adivinhando que de ir a esse baile resultará a nossa salvação. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários o que está achando da história. Aproveita para dizer qual outro audiobook você gostaria de encontrar aqui no canal. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos na próxima. Tchau!